Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, com o objetivo de nós refletirmos sobre a nossa tão amada doutrina espírita. E hoje nós vamos abordar o tema revelação e reencarnação e tomaremos por base das nossas reflexões a questão número 394 de O Livro dos Espíritos, que está na parte 2ª, Mundo Espírita, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. Na verdade, a gente vai deter as nossas reflexões com respeito ao comentário que Kardec faz da questão 394, que diz mais ou menos o seguinte: Kardec vai investigar nos mundos mais avançados que o nosso, em que os seres já não estão mais premidos de tantas necessidades imediatas, se são mais felizes do que nós, E se, porventura, como se daria, a lembrança de uma existência anterior, como esse esquecimento do passado, E como que eles apreciam essa evolução, se contormentam ou não. E no comentário que ele faz, ele coloca observações muito interessantes que valem a pena a gente refletir aqui hoje, como diz, por exemplo: não há no esquecimento dessas existências passadas, sobretudo naquelas que foram penosas, alguma coisa de providencial e na qual se revela a sabedoria divina? A lembrança de nossas individualidades anteriores teriam inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, nos humilhar extraordinariamente e, em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Se nós tivéssemos a lembrança dos atos dos outros, e dos nossos próprios atos pessoais anteriores, esse conhecimento poderia ter os mais deploráveis efeitos sobre as relações sociais. E aí é muito interessante essa abordagem de Kardec, uma abordagem analítica, lúcida, como é peculiar ao nosso querido codificador, falando da pertinência do esquecimento do passado. E aí na mensagem Revelação e Reencarnação, da obra Espírito e Vida, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, ela vai falar justamente sobre isso, de uma forma até jocosa, bem-humorada. A veneranda instrutora vai dizer como hoje a nossa incompreensão com respeito à reencarnação e ao esquecimento do passado ainda é invariavelmente enorme. A gente ainda anda às voltas para tentar compreender certas particularidades. E aí ela vai dizer de um modo bem-humorado que muitas vezes alguns de nós dizemos, não, às vezes eu tenho alguns fragmentos de reencarnações passadas em que os meus gestos de hoje, de fineza, de bom trato, de elegância, na verdade são reminiscências de priscas eras, em que eu era uma rainha, era uma princesa, fazia parte da nobreza. E aí ela vai brincar com isso, de que poucos de nós nos lembramos das reencarnações passadas na miséria, na enfermidade dolorosa, porque é natural do ser humano reprimir essas lembranças assim, menos dignas, menos favoráveis, por assim dizer. Então a gente, quando fala sobre vidas passadas, sempre lembra dessas linhagens, digamos assim, socialmente mais desejadas, E ela diz ainda, que comandantes de exército, conquistadores de povos, são outros postos também agasalhados, mas que, na verdade, podem refletir o nosso desejo e não necessariamente autênticas recordações. Porque essa, ao que sabemos, que o espírito não evolui, não retrograda jamais, provavelmente é a nossa melhor versão. Então, se efetivamente a gente teve essa experiência do poder e da riqueza, provavelmente o nosso aproveitamento não foi dos melhores, no que diz respeito ao ponto de vista moral. Tudo isso não passa de puerilidade e maturidade psicológica de nossa parte.
E aí ela vai dizer, né, rara ou excepcionalmente são encontrados antigos servos domésticos, modestos áulicos, né, pajens ou palafraneiros, humildes, recomeçando as experiências na carne, né? Ou seja, aqueles homens e mulheres de vida obscura e ignorada, né? Que não fazem parte dessas lembranças das existências pregressas e da revelação. Só que aí Joana parte para essa reflexão de que é bem diversa a realidade. Quase sempre os que dominaram, soberanos, sob o peso de uma responsabilidade que não puderam ou não quiseram honrar, voltam ao mundo espiritual em lamentáveis estados de consciência, amargurados, deprimidos, com um caminho imenso para poder vencer através do próprio esforço pessoal e renascem quase sempre em posições de miséria, de enfermidades dolorosas, para que esse estado soberano de vaidade e crueldade possa acordar no corpo deficiente, estigmatizado por chagas. Esses triunfadores e generais, cheios de condecorações, acabam despertando na loucura física no fenômeno reencarnatório, portadores de desordens psíquicas e físicas quase sempre irreversíveis. Aqueles campeões da beleza e da nobreza hoje se ocultam em deformidades orgânicas. Então essa nossa visão romantizada em relação ao processo reencarnatório e às revelações de outras vidas reflete um pouco sobre o nosso estado evolutivo ainda necessitado de muito aprimoramento, né? Ou seja, a vida não tem contrário. A gente vai precisar recomeçar de onde nós paramos, muitas vezes em pranto, o caminho que nós perdemos com grande desperdício. E aí ela vai finalizar a mensagem de um modo singular, dizendo: não te preocupes em teres estado na história. Se desejas informações de quem eras, indaga ao presente, e o hoje responderá para onde deves seguir e como deves seguir, né? Jesus, o Filho do Altíssimo, apagou-se numa manjedoura, indo socorrer os infelizes e os sofredores. E de fato a gente nunca viu nenhuma preocupação com respeito a Jesus indagar ou revelar suas existências anteriores, né? Bastava agora ele construir o reino divino, utilizando e cuidando do esquecimento do passado, né, que é esse véu que Deus lança sobre as nossas consciências, que de fato nos traz muitas vantagens, principalmente para nós, espíritos imperfeitos. Isso traria incontestavelmente gravíssimos inconvenientes. Então, que nós possamos nos atentar para as nossas inclinações de agora, fazer o melhor possível para seguir com Jesus, por Jesus e para Jesus. Então é mais ou menos isso, meus amigos. Um grande fraternal abraço para todos. Que Deus abençoe e proteja infinitamente a todos que nos ouvem e até a próxima, se Jesus assim permitir.